Bom, sim. Gente, ontem nós acompanhamos mais uma audiência de Eduardo Purcotti. O rapaz que chegou a ser indiciado, preso e liberado no caso do Daniel, mas que voltou a ser preso desta vez por desacato após uma briga no litoral. Como é que ele se defendeu agora frente a frente mais uma vez com o juiz? E o que vai acontecer com esse menino, hein? Todos os detalhes na reportagem de Lucas Rocha. Eduardo Purcotti foi à audiência acompanhado do irmão gêmeo, da mãe, tio e advogado. Foram cerca de 40 minutos. Ele tentou explicar o que aconteceu na noite de segunda-feira, quando foi preso por desacato. Outro rapaz também foi preso na mesma confusão por ter chamado os policiais de covardes enquanto imobilizavam Purcotti. Ele nos contou o que viu. Estava com a minha família, saí para urinar e nisso aconteceu a confusão e realmente ele tinha um amigo com ele, só que a polícia, no meio da confusão, me confundiu com o amigo dele e me atuou junto com ele. Eu não conheço, nunca vi, não tenho ligação com ele. Infelizmente eu estava no lugar errado na hora errada e fui confundido com outra pessoa que estava com ele. Eu não vi a confusão e até então nem sabia quem era ele. Você viu a confusão acontecendo? Você por acaso viu o Eduardo Purcotti empurrando a PM? Isso aconteceu? Isso aconteceu depois. Eu não sei o que aconteceu lá na festa, eu só sei o que aconteceu durante a prisão dele já fora da festa. Só vi ele sendo preso, a polícia prendendo ele resistindo à prisão e a polícia prendendo ele, somente isso. De acordo com um boletim registrado pelos policiais militares, Eduardo teria empurrado uma soldado da PM depois de ter sido expulso de uma festa de carnaval, na qual ele trocou empurrões com o irmão. Os policiais também relataram que Eduardo tentou fugir quando recebeu voz de prisão. Alguma coisa a dizer depois da audiência? O que aconteceu ali naquela noite? Você não quer dar a sua versão dos fatos? Você não acha que pode ser melhor? Não, prefiro não falar nada, não. Prefere não falar nada? Por quê? Mas aquele empurrão que a soldada falou que recebeu, você nega aquele empurrão? Hein, Eduardo? Saindo neste momento daqui do Fórum de Guaratuba, Eduardo Purcotti, depois da audiência, depois da ocorrência lá no fim de semana do evento Guarafest, acompanhado pelo advogado de defesa e também pela família, o irmão dele, o irmão de Purcotti. Se livrou bem dessa? Aqui. Hein, Eduardo, se livrou dessa? Aqui. Aí, ó. A Justiça propôs o pagamento de R$ 499 como pena. Eduardo aceitou e assim que fizer o pagamento, o caso é arquivado. Como você viu na matéria, o nosso repórter Lucas Rocha, muito bem posicionado, foi o único que conseguiu ter essa tentativa de entrevista ao longo do caminho. Enquanto o restante da imprensa aguardava do outro lado, nosso repórter descobriu através de uma fonte que ele sairia por uma outra porta. Por isso nós temos todas essas imagens com exclusividade. Durante todo o percurso, uma tentativa de entrevista. Eduardo Purcotti estava ali com um advogado e muito bem orientado, ficou de cabeça baixa, não falou alto, tentou ser o mais educado possível, porque essas imagens depois são mostradas na imprensa. Não se engane, viu, minha gente? Com essa cabeça baixa aí não. Sabe por quê? Porque quando ele não sabia que estava sendo filmado pela imprensa, veja só a confusão de Eduardo Purcotti. Imagens agora inéditas. Nós conversamos com a mulher que fez esses registros. Ela, inclusive, conversou com o repórter Lucas Rocha agora há pouco. Essa entrevista já foi enviada aqui para a nossa produção e, em questão de instantes, nós iremos ouvir esta mulher. Ela disse, sim, eu fiz essas imagens e depois que o Eduardo Purcotti percebeu que eu estava gravando, ele discutiu comigo, ele veio para cima de mim e ela vai trazer detalhes. Veja bem, Eduardo Purcotti lá no litoral. Ele já havia sido liberado pela Justiça para responder às acusações em liberdade, porque ele estava dentro da casa que o jogador Daniel foi espancado, lá na casa dos Brits. E aí, em liberdade, se envolve em nova confusão. João Gimenez, é aquilo que eu digo, né? Você dá um voto de confiança, a Justiça dá um voto de confiança e a rapaziada não sabe aproveitar. Pois é, né? Agora, ele metido num caso de assassinato com requintes de crueldade, ele estava junto. Né? Ele não chegou a ser denunciado pelo homicídio, mas estava lá na casa no dia que aconteceu tudo. Tão recente
E o cara se envolver numa confusão, foi pro carnaval como se nada tivesse acontecido e estava agindo como se não houvesse amanhã, né? Se metendo em confusão. Isso é um absurdo, né? Isso é um tapa de luva de pelica na cara da justiça, infelizmente, viu? Esse é um tapa de pelica ou então, se não é um soco bem forte no nariz mesmo. Atenção, Lucas Rocha volta ao vivo em questão de instantes para falar sobre esse assunto. Enquanto isso, vamos de notícia. Vamos com o Lucas Rocha agora. Nós vamos falar de Eduardo Purcotti. Eu estava parabenizando aqui o nosso repórter Lucas Rocha, que ontem ficou muito bem posicionado. E o único repórter que conseguiu pegar o Eduardo Purcotti desde a saída até a entrada do carro. Ô Lucas, você conversou com uma pessoa que viu tudo e tem muito a acrescentar, não é? É verdade, Passai. Obrigado pelo elogio. Boa tarde a você, aos amigos do Tribuna da Massa. Um abraço carinhoso a todos. Pois é, ontem estávamos em Guaratuba, audiência lá, depois desse termo circunstanciado que o Eduardo Purcotti teve que assinar. Lá também conversamos com outro rapaz que não queria se identificar. Ele também teve que assinar esse termo circunstanciado. Aquela confusão toda no fórum ontem. O rapaz quis vir para cima da nossa equipe de reportagens, mas tudo bem, vida que segue. Depois disso, durou mais ou menos 40 minutos. Depois que eu dei tchau para vocês aqui do Tribuna da Massa, ainda ontem na nossa participação, depois de cerca de meia hora, pouco mais que isso, acabou a audiência. E aí o Eduardo Purcotti saiu de lá, nós pegamos a imagem dele também saindo e tudo mais. Daí eu conversei com o pessoal do fórum, conversei com o advogado de defesa do Eduardo Purcotti, que estava lá na audiência, e descobri o seguinte, Passaia, ele terá que pagar R$ 499 pelo que ele causou, pela confusão que ele causou por esse termo circunstanciado. Assim que ele fizer esse depósito, aí esse caso é arquivado, enfim, sai dos registros do Eduardo Purcotti. Só que você sabe como que é jornalista. A gente fica com a orelha em pé e não aceita muito as coisas mastigadas como elas vêm, às vezes, das fontes oficiais. Portanto, fomos atrás do que aconteceu de fato nesse carnaval com o Eduardo Purcotti. E aí, por favor, produção, mostrem o vídeo que nós tivemos acesso do Eduardo Purcotti. Atenção, telespectadores do Tribuna da Massa. Este vídeo foi gravado por um folião, por uma pessoa que estava aproveitando o carnaval. Uma família estava ali e chamou a atenção desta família como o Eduardo Purcotti estava nervoso, gesticulava. Nas imagens você vê que ele gesticula bastante, que ele está falando um monte de coisa. As pessoas ao redor parecem tentar acalmar Eduardo Purcotti. Pois bem, isso tudo e essas imagens foram gravadas no domingo, Passaia. A confusão que levou, que ele acabou preso, foi na segunda, de segunda para terça. Essas imagens foram gravadas de domingo para segunda. A denúncia que a gente tem, eu fui atrás das pessoas que gravaram estas imagens. A denúncia que a gente tem é que desde o domingo, Eduardo Purcotti estava, abre aspas, nas palavras das testemunhas, estava ensandecido, estava transtornado, nas palavras destas pessoas. Ele já tinha arrumado briga com um monte de gente ali na frente e essas pessoas só começaram a gravar depois dele já ter brigado com essas pessoas que estavam ao redor dele. Ele tentou chegou a armar um soco para cima de uma mãe de família. Essa mãe de família foi retirada do lugar ali pela própria filha de apenas 8 anos de idade. Isso era mais ou menos 11 horas da noite de domingo. Então a informação que a gente tem é que o Eduardo Purcotti causou no feriado de carnaval ali em Guaratuba. Nós fomos até lá, ele não quis comentar o caso, nós tentamos conversar com ele, ele falou que não tinha nada para dizer, que não queria se pronunciar naquele momento. Eu perguntei se na segunda-feira seguinte a estas imagens aí, ele realmente tinha empurrado a soldado militar, que foi o que levou ele preso. Ele até tentou fugir da polícia, mas já foi alcançado logo pelos policiais militares, imobilizado e foi levado preso. Pois bem, ele não quis comentar este assunto. Daqui a pouco, eu quero trazer a entrevista com esta família. Não é apenas uma pessoa, não é apenas uma testemunha. Uma família que presenciou toda a confusão já causada no domingo por Eduardo Purcotti. E aí, na segunda-feira, mais confusão.
e ele preso e assina apenas um termo circunstanciado, paga R$500 e já está liberado. Então daqui a pouco eu quero trazer esta entrevista com essa família, a gente tem alguns trechos dessa entrevista, é realmente revoltante, porque pelo que eles nos disseram, o Eduardo Purcotti causou na noite de carnaval, tanto no domingo quanto na segunda-feira. Passaia. Ok, Lucas, muito obrigado. São duas entrevistas que estão sendo editadas. Esta que o Lucas acabou de falar e da advogada da empresa que contratou aquele médico lá no litoral que deu todo aquele problema. A advogada disse que vai desmentir o médico, que tem como provar. Eu estou curioso por saber, ela acabou de falar com a nossa equipe e daqui a pouco essa entrevista vai estar no ar. Só um recadinho, muitas pessoas estão pedindo aqui reportagem, até falando que estão com problemas. E a gente fala do teu problema e coloca o seu telefone na mensagem, porque é mais fácil. Às vezes você só fala do problema, daí eu peço o telefone e é tanta coisa que chega. Sempre que você pedir uma reportagem, já deixe o seu telefone que fica muito mais fácil, tá? Muito obrigado aqui a todos que participam, eu recebo mais de 10 mil mensagens por dia. Não dá para eu conseguir ler tudo, então fica mais fácil se você agilizar ao nosso lado. Deixa o telefone já e eu peço para o produtor ligar para você. Vamos lá com o Lucas Rocha então, minha gente. Imagens de Ivan Pereira, vem para cá. Lucas, o nosso repórter prodígio conseguiu conversar com pessoas que viram Eduardo Purcotti. Veja bem, o rapaz não é tão inocente quanto ele pinta aí não. Vamos lá, Passaia. A gente teve um trabalho excelente aí da nossa produção, a produção da Rede Massa, que encontrou uma família que estava também na mesma festa de carnaval ali nas ruas de Guaratuba, em que estava Eduardo Purcotti, tanto no domingo quanto na segunda-feira. Pois bem, nós conversamos com esta família que viu o que o Eduardo Purcotti fez no domingo. E eles fizeram questão de contar pra gente como tudo isso aconteceu. Você vê aí as imagens que eles fizeram logo depois das confusões. Você vê que o Eduardo Purcotti está gesticulando bastante, falando muito, as pessoas ao redor dele. O irmão gêmeo parece tentar acalmar o Eduardo Purcotti. Pois bem, uma dessas testemunhas, eles por medo não querem mostrar o rosto, mas fez questão de conversar com a gente. Duas pessoas desta família que viu a confusão acontecer. Então vamos ouvir o primeiro trecho que a gente separou. Uma dessas pessoas conta o que aconteceu antes da confusão começar e durante a confusão. Ele conta o cenário que eles presenciaram. Vamos ouvir. Ele estava bem transtornado, brigando, daí passou um rapaz e deu uma escorada nele assim e pediu desculpa. Ele falou assim, foi bom pedir desculpa mesmo, que senão você já ia ver. Nisso o piá deu umas porradas nele e o segurança já veio e abraçou ele para tirar. Ele estava bem transtornado. Daí ele chegou perto da gente, eu fui catar o chinelo e entreguei para ele. O chinelo dele? Do chinelo dele. Ao que eu entreguei o chinelo para ele, ele pegou, daí minha irmã me chamou, que estava mais atrás, me chamou, ao que me chamou ele foi para cima dela. Dela que foi, eu tipo empurrei ele assim, ele pegou e ainda me xingou de filha da p. E daí deu mais uma confusão, daí ele ficava falando, vamos peneirar tudo vocês, vamos peneirar eles, e ficava no celular, passando, andando e cercando, falando que ia peneirar todo mundo que tava ali. Peneirar seria dar tiro em todo mundo, era isso que ele queria dizer. Dar tiro em todo mundo. E falou, vamos pegar a Glock, e ligava, ia no, não sei se era no WhatsApp, e toda hora no celular passando e falando, que ele começou meio a filmar ele pra ver que, tipo assim, porque senão depois, às vezes, a gente só falava, não tinha como. Por isso que depois que a gente começou a filmar. E daí até o irmão dele veio depois, pediu desculpa pra minha família, e falou, eu mesmo tenho vontade de matar ele, e dava soco, assim, na mão, assim, de tanto nervoso. Ele é desperturbadinho, ele é transtornado. São acusações gravíssimas em que Eduardo Purcotti teria então ameaçado algumas pessoas, essa que a gente conversou inclusive de morte, ameaçou de morte estas pessoas, dizendo que iria peneirar todo mundo. De acordo com o relato, ele ficava no celular e dizendo assim, traz a Glock, vamos peneirar todo mundo. É esse o relato, as acusações que fazem contra o Eduardo Purcotti. Você ouviu também este rapaz falando sobre uma suposta agressão do Eduardo Purcotti contra a irmã dele. Na verdade, ele não chegou a acertar a irmã dele, mas ele armou um soco contra esta mulher. E nós conversamos também com ela. Vamos ouvir o que ela nos disse sobre isso. Era umas 10h30, nem 11 horas. Até porque a gente estava tudo em família, a gente não fica muito porque a gente estava com criança. E daí a gente já escolheu aquele lugar para ficar porque tinha menos gente. E quando a gente está ali, a gente vê uma confusão vindo. Aí quando veio essa confusão, o segurança já entrou para tentar apartar.
esse menino que estava na confusão. Daí tirou ele da confusão porque tinha uns rapazes batendo nele. O segurança veio e tirou ele, e no que tirou e puxou, veio pro lado que a gente estava. Aí quando veio pro lado que a gente estava, o meu irmão foi e pegou o chinelo dele, que ele tinha perdido, pegou o chinelo e deu na mão dele. Como ele se debatia muito, eu gritei pro meu irmão voltar para trás. Falei para ele não se meter. Quando eu gritei pro meu irmão, acho que ele acreditou que eu estava falando com ele, porque ele estava muito perturbado, ele veio para me dar um soco. Quando ele veio para me dar um soco, o segurança sentou na frente e minha filha me puxou para trás. Chegou a armar um soco para cima de você, assim, puxou o braço para trás? Armou o soco. Ele puxou o braço para trás e veio para me dar um soco. Ele veio com tudo para me dar um soco. Se não tá ali o segurança e minha filha me puxar, ele tinha me acertado um soco. E tava cheio de criança ali na hora. Aí o segurança tirou ele dali, passou ele fora do portãozinho e pôs ele para fora. Um segundo depois ele estava ali dentro rodeando nós de novo. O segurança veio, tirou ele para fora de novo. Ele voltou umas 10 vezes. Ele fez isso. Umas 10 vezes. Até que o segurança veio e ficou do nosso lado. Parou ali perto de nós, aí nisso veio a polícia. Quando veio a polícia, o segurança avisou o policial. Olha, o rapaz que está procurando confusão aqui é aquele Eduardo. Avisou o policial. Quando a gente olhou, ele tinha sumido. Já não estava mais, o policial procurou, já não estava mais. Pois bem, nós também continuamos conversando com esta mulher e com o irmão dela, que nos disse, inclusive, que os seguranças tinham dificuldade para identificar Eduardo Purcotti por causa do irmão gêmeo. De acordo com eles, o irmão gêmeo estava muito mais calmo e tentou até pedir desculpas para esta família e tentava controlar o irmão. Já o Eduardo Purcotti, nas palavras dele, transtornado, estava fugindo dos seguranças e, pelo irmão gêmeo, era mais difícil para os seguranças identificar o rapaz. No dia anterior, foi um dia dele preso, ele tava transtornado e ninguém segurava ele. O pessoal daí, como que ele tava muito alterado, aí já tava avisando todos tipo de polícia. Tanto que eles tentou dar um balão nele ali umas 2, 3 vezes ali. Só que ele é gêmeos com o outro, e daí sempre você ficava meio confundido. Você não sabia quem era quem. E daí a hora que vinha assim, ele saía no meio de uns 5, 6 pessoas assim, ele saía meio no meio da multidão. E daí nisso, que ele viu mesmo que ele estava sendo já cercado e procurado mesmo pelas polícias, que daí que ele foi embora já quase no fim do dia mesmo, assim, que ele foi embora. Pois bem, eles também nos disseram que Eduardo Purcotti, além de estar transtornado, enfim, eles nem sabiam que se tratava de Eduardo Purcotti no começo da confusão. Ou seja, era um rapaz que eles não conheciam, estava causando a maior confusão, perdeu o chinelo. Este rapaz entregou o chinelo para ele, só que o Eduardo Purcotti, nas palavras destas testemunhas, continuava se debatendo muito. A irmã foi lá, tentou tirar o irmão daquela cena e disse, não se mete com isso. Quando ela fez isso, o Eduardo Purcotti teria armado um soco para cima da mulher e aí os seguranças já interromperam essa ação do Eduardo Purcotti. Ele também falou um pouco sobre isso, sobre o fato de Eduardo Purcotti ter tentado agredir, sobre estar transtornado. Vamos ouvir o último trecho que nós separamos para o nosso telespectador. Quando que vocês se deram conta que era o Eduardo Purcotti? O segurança avisou nós, que era para nós se cuidar, porque era o Eduardo Purcotti. Que ele tava, tipo, com muita fama, então ele achava que era isso, que ele tava ali procurando todas essas confusão. E daí no dia seguinte a gente viu que ele tinha sido preso. Eu acredito que foi a mesma confusão, ele procurando confusão, sem noção nenhuma. Ele estava procurando confusão com qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Ele estava muito perturbado. Eles falam que ele é um bom moço e ele é tudo que eu acho que a família é importante. Ele fala que ele é um bom moço, mas demora. O bicho é transtornado mesmo. Ele é sem noção das coisas que ele faz. Não respeita ninguém. Tá aí então o relato destas testemunhas. São acusações graves contra Eduardo Purcotti. Nós procuramos a defesa de Eduardo Purcotti, que não quis se manifestar até o momento, ou pelo menos não voltou a tentar o contato com a gente. E eu lembro a vocês, Eduardo Purcotti chegou a ser preso no caso Daniel. Foi solto alguns dias depois porque a justiça entendeu que as acusações contra ele eram falsas. Evelyn Peruso e David Voleiro, que são réus no caso Daniel, estão até sendo acusados de fraude processual, de mentir
por conta do envolvimento do Eduardo Purcotti ou não. As outras pessoas do caso não apontaram o Eduardo Purcotti como participante das agressões. A Evelyn Peruso e o David Voleiro disseram que sim, ele participou, ele pegou a faca, entregou na mão do Edson Brits e ele teria até quebrado o celular do jogador Daniel. Eduardo Purcotti foi preso nesta segunda-feira por desacato. Uma soldado militar acusa ele de ter empurrado esta soldado e depois tentado fugir quando recebeu a voz de prisão. E nós conversamos com testemunhas que disseram que desde o domingo, que esses relatos aconteceram sobre coisas do domingo, desde o domingo ele estava transtornado e causando a maior confusão no carnaval de rua de Guaratuba. Passaia. Obrigado, Lucas. Me lembrei agora do Edson Brits, porque aconteceu a mesma coisa. Alguém quer falar porque viu tudo. Essa pessoa não quer identificar o rosto porque, obviamente, tem medo de depois sofrer qualquer tipo de represália. A mesma coisa aconteceu lá atrás com Edson Brits. Alguém veio aqui, não quero mostrar o rosto, mas pelo amor de Deus me deixa falar, porque vocês do Tribuna ouvem a gente, eu quero ajudar a fazer justiça. Se essa pessoa vai procurar a polícia ou não para falar, eu não sei. Mas são fontes que nós conhecemos, que nós averiguamos. E esse Eduardo Purcotti é briguento, sim. Não é aquele menino bonzinho que fica dentro de casa. Briguento, o histórico dele é de briga. E eu coloco aqui no ar. Nem tem advogado que às vezes fica revoltado. Mas veja bem, vocês nem têm como provar. Não me interessa o que pensa um advogado de defesa, com todo o respeito. Me interessa aqui é o bom jornalismo. Nós sabemos que o menino é brigão. Do mesmo jeito que nós sabemos que o Edson Brits não vale nada. A diferença é que nós temos coragem de falar e colocar essa coisa aqui no ar. E tem gente que não tem coragem. Por isso que, graças a Deus, alcançamos a primeira colocação no Ibope e com a confiança do telespectador. Ô, seu Eduardo Purcotti, só vai um recado, viu? Não me interessa de quem você é filho. Aprontou, eu coloco na tela. E tenho certeza que você vai virar notícia aqui de novo. Pagou R$500 e conseguiu sair da cadeia. Pouco, né, gente? Mas são as nossas leis brasileiras. Eu já tenho pronto uma outra entrevista. A advogada da empresa que contratou aquele médico que veio de